Olá, pessoal. Na aula passada, a gente começou definindo sigma álgebra inicial. E, para tanto, a gente fez um paralelo com a topologia inicial. Topologia inicial é essa que é induzida por uma coleção de funções e é uma topologia no domínio. É a menor topologia no domínio que torna todas essas funções contínuas. Diferentemente, a topologia inicial ela é uma topologia no contradomínio e vai ser a maior topologia no contradomínio que torna todas as funções de uma coleção contínuas. Ok? Então, ao invés de ser uma topologia no domínio, ela é uma topologia no contradomínio. Ao invés de ser a menor, ela vai ser a maior, né? A mais fina. Certo? Então, a sigma álgebra final, ela segue esse mesmo espírito. O que a gente vai fazer, a gente vai começar caracterizando, né, dando uma cara explícita para a sigma álgebra final no caso de uma função. Depois a gente vai generalizar para uma coleção de funções, uma coleção arbitrária de funções, e em seguida a gente vai formalizar a definição mesmo do que é sigma álgebra final. Então vamos começar agora fornecendo uma proposição que caracteriza efetivamente a sigma álgebra final gerada por uma função. Então vamos lá. Vamos começar aqui a proposição, vamos tomar ωf um espaço mensurável e vamos tomar f de ω em y uma função. Então, a afirmação é que essa classe de conjunto G, que é formada pelos conjuntos Bs contido em Y, tal que f é menos 1 de B, está na sigma álgebra F. A afirmação é que ela é a maior sigma álgebra em Y, que torna F mensurável. Então é importante observar que a gente tem três afirmações aqui. A primeira delas é que G é uma sigma álgebra. A segunda delas é que F é mensurável nessa sigma álgebra aqui. E a terceira delas é que é a maior sigma álgebra em Y que torna F mensurável. Então a gente vai ter que provar essas três afirmações. Então vamos lá. Demonstração. Então, a gente vai começar mostrando que G é uma sigma álgebra. Então, vamos começar mostrando que G é sigma álgebra sobre Y. Então, primeira coisa, note que a imagem inversa de Y é igual a ω e pertence a F, pois F é sigma álgebra. Sigma álgebra. Então, daí, a gente ganha que o Y pertence a G. Segundo, se um certo conjunto A está em G, isso implica que F a menos 1 na imagem inversa de A por F está na sigma álgebra F. Como F é sigma álgebra, né, isso quer dizer que a imagem inversa, o complementar da imagem inversa está lá em F. Né? Isso aqui, pois F é sigma álgebra. Ok? Então, com a gente usando a propriedade da imagem inversa, né? Que ela meio comuta com essas operações de conjuntos. Então, a gente tem isso aqui, a mesma coisa que imagem inversa de A complementar por F. Está nessa classe, está na sigma álgebra F, desculpa. O que quer dizer que o A complementar está nessa classe G. Ok? Então, se o A está, A complementar está. Finalmente, se A1, A2, etc. estão em G, isso implica que a imagem inversa de A1 por F, a imagem inversa de A2 por F, etc., estão em F. Mas F é sigma álgebra, então isso implica que a união igual a 1 até infinito dessas imagens inversas dos AIs está em F. Agora a gente usa a propriedade da imagem inversa para garantir que isso aqui é a imagem inversa da união dos AIs.
está em F. Então, pela definição de G, isso implica que essa união igual a 1 até infinito dos AIs está em G. Então, isso prova, né, isso implica que G é sigma álgebra. Ok? Então, vamos agora mostrar que F é FG mensurável, né? Então, vamos mostrar agora. Que a função f' é FG mensurável. Ok? Então, de fato, dado qualquer elemento B em G, pela definição de G, f a menos 1 de B está em F. Então, isso implica que F é FG mensurável. Ok? Então, isso aí já prova a segunda afirmação. A terceira é que ela é a maior que tem. Então, finalmente, vamos tomar H, sigma álgebra sobre Y, tal que F seja FH mensurável. Assim, a gente tem que, para todo B em H, o f a menos 1 de B está em F. Isso daí é pelo fato de F ser FH mensurável, certo? Aqui, né? Pois F é FH mensurável. Daí, pela definição de G, temos que B pertence a G. Então, logo, a gente tem que H está contido em G. E isso prova a proposição, ou seja, prova que G é a maior sigma álgebra em Y, que torna F mensurável. Ok? Então, vamos lá. Corolário, vamos tomar aqui ωi, Fi, uma coleção de espaços mensuráveis. Vamos tomar aqui uma coleção de funções de ωi indo para um mesmo contradomínio Y, funções, né, indexadas aqui por uma família I maiúsculo. Então, a afirmação é que essa coleção aqui G, dada pela interseção aqui dos índices I nessa classe I grande, dá basicamente da sigma álgebra que a gente acabou de mostrar que sigma álgebra, né? B, tal que B é subconjunto de Y e a imagem inversa de B por Fi está na classe F, né? Na sigma álgebra Fi. Então a afirmação é que essa G é a maior sigma álgebra em Y que torna todas as FIs mensuráveis, certo? Então, também aí, né? Ou seja, tem três afirmações iguais e da mesma forma, né? Ou seja, que G é sigma álgebra. Segundo, que todas as FIs são mensuráveis aqui com relação a essa G. E finalmente, que ela é a maior sigma álgebra que torna todas as FIs mensuráveis. Então, vamos lá, né? Então, pela proposição que a gente acabou de provar, então, pelo que acabamos de provar, para todo I em I, né, ou seja, pela proposição, né, a gente tem que essa classe aqui, B tal, que B está contido em Y, e F a menos 1 de B pertence Fi a menos 1 de B pertence a Fi, isso aqui é sigma álgebra. Sigma álgebra
sobre y. Ok? Opa. Pronto. Então, como interseção arbitrária de sigma mais álgebras é sigma álgebra, né? Então, como interseção arbitrária de sigmas álgebras é sigma álgebra, segue que G, que é a interseção, né, definido como a interseção desses caras, dessa classe aqui, isso aqui é sigma álgebra. Ok? Então, isso aí já prova a primeira afirmação. A segunda é a seguinte, né? Pela definição de G, o que a gente tem? Né? Pela definição de G, para todo I em I, o FI é menos 1 de G está contido na sigma álgebra FI, né? Porque é basicamente isso que diz aqui, né? Está dizendo que a imagem inversa de qualquer elemento daqui está em FI. Então, isso implica que FI é FIG mensurável. Então, isso prova a segunda parte da afirmação, ou seja, para todo I, né? Aqui, para todo I. Para todo I em I. Então, isso prova a segunda parte da afirmação. Então, a primeira é mostrar que G é uma sigma álgebra. A segunda é mostrar que as funções são mensuráveis. A terceira é mostrar que é a maior, né, classe que torna todo mundo mensurável. Então, vamos fazer a mesma coisa, né? Então, seja H uma sigma álgebra em Y, tal que para todo I em I, a função FI é FIH mensurável. Certo? Então, o que isso está dizendo? Está dizendo que, né, vou botar aqui daí, para todo I em I, a gente tem, né, para todo I em I e para todo B em H, a gente tem que a imagem inversa de B, relação FI, pertence sigma álgebra FI, né? Por quê? Porque as FI são FI e H mensuráveis, certo? Então, o que isso está dizendo para a gente? Né? Ou seja, isso aqui implica que o B pertence a G. Porque está dizendo que está em todas, né? Ou seja, vamos escrever melhor aqui, está dizendo aqui que B está na interseção dos Is em Is, dos conjuntos, vamos chamar aqui de C, tal que C está contido em Y, e F I a menos 1 de C pertence a FI. Que é exatamente isso que a gente está dizendo aqui, né? Para todo I, esse cara aqui está em FI. Então ele está na interseção. Então, ou seja, isso implica que o B está em G, o que implica que a sigma álgebra H está contida em G, e isso prova a proposição. E agora, com isso em mãos, a gente já pode dar a nossa definição aí de sigma álgebra final. Então, definição, a sigma álgebra G, que a gente definiu na proposição anterior, é chamada de sigma álgebra final em Y, induzida, né, ou gerada pela coleção de funções FIs com I pertencente a esse conjunto de índices I maiúsculo. Ok? Então, agora, funções mensuráveis e separabilidade de sigmas álgebras. Então, agora, a gente vai tentar
obter certas propriedades de sigmas álgebras separáveis utilizando funções mensuráveis. Principalmente uma classe mais forte de funções mensuráveis que a gente vai chamar de funções exatamente mensuráveis. Essa parte de separabilidade de sigmas álgebras a gente vai usar, por exemplo, quando a gente for, depois de a gente ter visto o teorema de Radon-Nikodym, a gente vai definir esperanças condicionais, e aí a gente vai usar a separabilidade de sigmas álgebras para provar, por exemplo, a existência de uma coisa chamada probabilidade condicional regular, que vai permitir a gente tratar a esperança condicional como se fosse uma esperança mesmo, ou seja, como se fosse uma integral com relação à medida. Então isso vai ser muito interessante, espero que vocês achem interessante, né? Outra aplicação legal que a gente vai tentar usar de sigmas álgebras separáveis, né, nos exercícios principalmente, vai ser de lidar com estatísticas suficientes, né, através do que a gente vai chamar de sigmas álgebras suficientes. E aí vai ter um caso que é importante para a estatística não paramétrica, em que vai ser importante a gente utilizar sigmas álgebras suficientes separáveis. E a gente vai conseguir desenvolver a teoria, caso contrário a gente não vai ter muito o que fazer. Então, esses são dois exemplos aí, provavelmente, né, que eu acredito que são bem interessantes e que mostram, né, a importância de sigmas álgebras separáveis, né? Por exemplo, isso é só um pedacinho, né, de coisa. Então, isso é usado também em teoria da informação e várias coisas. Ok? Então, vamos lá. Então, definição aqui, vamos tomar ωf e yg, dois espaços mensuráveis. A gente vai dizer que f de ômega em y ela é exatamente mensurável se a imagem inversa da sigma álgebra G da sigma álgebra F. Então você vê que para ela ser mensurável, quando a gente introduziu essa definição de imagem inversa de uma classe por uma função f, bastava que a gente tivesse que a imagem inversa da G tivesse contida em f. Ok? Então, a exatamente quer dizer que é igual. Então é uma definição bem mais forte. Ok? Então, proposição: uma sigma álgebra F sobre ômega, ela é separável se e só se existe uma função exatamente mensurável de ômega para o conjunto 0, 1, né? Ou seja, o conjunto aqui só tem dois elementos, 0, 1, elevado aos naturais. Ok? Então aqui a gente observa que isso aqui é um produto cartesiano. Então o que a gente vai fazer? A gente vai considerar nele a sigma álgebra produto, certo? Onde cada sigma álgebra f dessa é simplesmente o conjunto das partes desse conjunto 0, 1. Então, a gente está pegando o conjunto das partes para cada uma delas e tomando a sigma álgebra produto. Ok? Então, para provar essa proposição, a gente vai primeiro provar esse lema. Vamos tomar, tal qual no enunciado da proposição, uma coleção de sigmas álgebras f todas iguais a f, dado pelo conjunto das partes desse conjunto 0, 1. Então, a sigma álgebra produto desses caras aqui, ela é gerada pelas imagens inversas desse conjunto unitário 1 pela projeção π, certo? Então basta olhar para essas projeções aqui para conseguir gerar a sigma álgebra produto. Então, vamos provar, né? Qual vai ser a ideia da demonstração? A gente vai provar que com isso aqui a gente consegue gerar qualquer cilindro. Então essa é que é a ideia, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar de f infinito essa sigma álgebra gerada por esses caras. E o que a gente quer mostrar é que essa sigma álgebra f infinito é igual a sigma álgebra produto. Então, a gente vai chamar de f infinito isso aqui. Ok? Sigma álgebra gerada pelas imagens inversas das projeções desse conjunto 1, né? Então, como f infinito é sigma álgebra, né? Porque a sigma álgebra gerada, sigma álgebra, temos que, para todo i, eita, e aqui é nos naturais, né? Eu escrito errado aqui, né? Vamos lá. I naturais. Pronto.
Então, para todo i dos naturais, a gente tem que a imagem inversa aqui do i desse conjunto unitário 0 é igual à imagem inversa do i aqui do complementar do conjunto unitário 1, ok? E aí isso aqui vai ser o complementar da imagem inversa aqui do 1, certo? Que pertence ao f infinito, né? Pois esse cara aqui, né? Ou seja, a imagem inversa do 1 aqui está lá, ok? Então, com isso aí, a gente mostra o quê? Né? Daí segue claramente que para todo AI pertencente a essa sigma álgebra Fi, né, que é igual ao F, né, que é a sigma álgebra F, que basicamente são esses conjuntos daqui, a gente tem que a imagem inversa π a menos 1 de AI está nessa classe F infinito, ok? Isso aqui é sigma álgebra. Então, portanto, a gente tem que a interseção de igual a 1 até n, a imagem inversa aqui do π dos AIs, desculpa, pertence a f infinito, ok? Para n ser natural e a 1 até a n pertencentes a sigma álgebra F, que é todo mundo igual, né? Então, o que foi que a gente mostrou? A gente está mostrando que basicamente todos os cilindros estão aqui dentro. Como isso aqui é sigma álgebra, temos que a sigma álgebra gerada por esses caras aqui ainda está lá dentro. Okay? A sigma álgebra gerada por essas interseções aqui, que π é menos 1 de aí, tal que, a nível daqui, os AIs estão em FI e N está nos naturais. Né? Então a gente vê que isso aqui é basicamente a sigma álgebra dos cilindros. Então, e aqui a gente está repetindo, né? O próprio, em vez de pegar uma classe que gera a sigma álgebra Fi, a gente está pegando o F inteiro, né? Porque a gente tinha feito nesse formato aqui da interseção indo de 1 até n, onde a gente teria que ter um cara que gera a sigma álgebra Fi e que contém o espaço todo. Só que aqui a gente não tem esse problema porque a gente já pegou a sigma álgebra inteira. Ok? Então, isso aqui está contido no F infinito. Então, pelo que já provamos, né? Ou seja, isso aqui gera sigma álgebra produto. Então, pelo que provamos sobre geradores de sigma álgebra produto, né? Pelo que provamos, né? Que provamos sobre cilindros gerarem sigma álgebra produto, cilindros gerarem a sigma álgebra produto, a sigma álgebra produto, temos que a sigma álgebra produto de igual a 1 até infinito de Fi está contida na sigma álgebra F infinito. E aí, reciprocamente, a gente observa que cada um daqueles conjuntos tem uma sigma álgebra produto, que são cilindros, né? Reciprocamente, para todo i natural, a imagem inversa, menos um aqui, do 1, pertence a sigma álgebra produto. Okay? O que implica que o F infinito está contido na sigma álgebra produto. Então, juntando os dois, a gente ganha igualdade, né? Ou seja, juntando esse aqui. Opa. Aqui melhor, né? Juntando esse aqui e esse aqui, a gente tem a igualdade e isso prova o lema, ok? Então, vamos agora para a demonstração da proposição.
Então, vamos supor, né, vamos começar supondo que F é separável. Então, existe uma coleção, né, A1, A2, etc., aqui, de elementos da sigma álgebra F, tais que a sigma álgebra gerada por esses caras é rigorosamente a sigma álgebra F, ok? Então, vamos definir o seguinte, né? Defina F indo de ômega para esse 0, 1 elevado aos naturais como F de x, sendo que a indicadora A1 de x, a indicadora A2 de x, etc. Né? Ou seja, essa sequência aqui, né? Indicadora AI de x, fixada por I natural, ok? Então, a gente quer mostrar que essa função f é exatamente mensurável, ok? Então, o que a gente vai fazer para fazer isso, né? Para conseguir mostrar que f é exatamente mensurável? Vamos definir aqui um conjunto auxiliar, digamos assim, né? Então, defina BI como sendo a imagem inversa do conjunto unitário 1 pela iésima projeção canônica, ok? Esse aqui, obviamente, está na sigma álgebra produto, e mais do que isso, né? O lema que a gente acabou de provar mostra que os BIs geram essa sigma álgebra produto. Então, por isso a gente vai atacar eles, né? Assim, porque eles já geram sigma álgebra produto. Note que certo x vai pertencer à imagem inversa de BI pela função f, se e somente se o f de x pertence a BI. Mas quem é BI? BI é a imagem inversa desse conjunto unitário 1 pela iésima projeção. Então, isso aqui é se somente se o π composto com f de x pertence ao conjunto 1, né? Ou seja, se e somente se. Agora, quem é o π composto com f? Quando a gente olha a definição, isso é indicadora do AI de x. E o que significa pertencer ao conjunto unitário 1? Quer dizer que isso aqui é igual a 1. E aqui isso vale se somente se o x pertence a I. Né? Portanto, o que foi que a gente ganhou? A gente ganhou que AI é igual à imagem inversa do BI pela função f. Ok? Então, o que a gente pode concluir? Então, portanto, a gente tem que o conjunto A1, A2, etc., ele é igual a esse conjunto aqui, né? O F, a imagem inversa do B1 pela função F, imagem inversa do B2 pela função F, etc. Isso aqui é a mesma coisa que a imagem inversa dessa classe aqui, né? B1, B2, pela definição que a gente deu de imagem inversa de classe, né? Ok? Então, vale isso aqui. Então, agora a gente vai usar o seguinte, né? Desta forma, a gente vai olhar a sigma álgebra gerada por esses AIs. Aqui a gente já viu que é a sigma álgebra F por hipótese, porque ela é separável. Então isso aqui vai ser a sigma álgebra dos A1, 2, etc. Né? A gente escolheu os AIs gerando F justamente porque ela é separável. Né? Então por hipótese vale isso. E aí isso aqui vai ser a sigma álgebra gerada pela imagem inversa aqui desses BIs, né? E agora a gente se lembra daquela proposição que a gente provou que
a sigma álgebra gerada pela imagem inversa é a imagem inversa da sigma álgebra gerada pela classe, né? Então a gente consegue meio que, entre aspas, comuta, né? Essa sigma álgebra gerada e a imagem inversa. Então isso aqui é a imagem inversa da sigma álgebra gerada pelos BIs. Só que a sigma álgebra gerada pelos BIs é rigorosamente a sigma álgebra produto, pelo lema, né? Então isso aqui é a imagem inversa da sigma álgebra produto. Então isso aqui é, deixa eu ver aqui, pelo lema, né? Então vamos aqui, né? Pelo lema. Então, pelo lema. Então, isso implica para a gente que f é exatamente mensurável. Exatamente mensurável. Então isso prova a ida. Então vamos provar agora a volta. Então, reciprocamente, vamos supor que existe, né? Suponha que exista f de ômega no 0,1 elevado a n aqui é exatamente mensurável. Exatamente mensurável. Ok? Então o que a gente vai fazer? Vamos definir agora, vamos basicamente usar a ideia anterior para provar que f é separável, né? Então, vamos definir o seguinte, defina os BIs, certo? Ou seja, o BIs aqui como sendo a imagem inversa da conjunto 1 e essa é uma projeção. E, vamos definir aqui, defina AI como sendo a imagem inversa do BI pela função exatamente mensurável f. Logo, o que é que a gente tem, né? Logo, a gente tem que a imagem inversa da sigma álgebra gerada, vamos botar assim, né? A imagem inversa da sigma álgebra produto, isso aqui é usando o lema, né? É igual à imagem inversa da sigma álgebra gerada pelos BIs, né? Ok? Então isso é usando o lema. Agora, a gente usa aquela proposição que diz que a gente pode comutar aqui, né? A sigma álgebra gerada com a imagem inversa. Então, isso aqui vai ser a sigma álgebra da imagem inversa dos BIs aqui, B1, B2, etc. Agora, a gente definiu o AI como sendo rigorosamente a imagem inversa aqui dos BIs, né? Então, isso aqui vai ser sigma álgebra aqui já pelo A1, A2, etc. E agora, por que a gente conclui? Porque ela é exatamente mensurável. Então, a imagem inversa dessa sigma álgebra produto é rigorosamente f, né? Então, como f é exatamente mensurável, a imagem inversa dessa sigma álgebra produto aqui é rigorosamente a sigma álgebra f. Então, daí, a gente tem que f é igual à imagem inversa da sigma álgebra produto que a gente acabou de mostrar que é gerada pelos AIs. Então isso implica
que F é separável. E isso conclui a demonstração da proposição. Continuando agora, vamos considerar esse lema aqui. Vamos tomar ωf, yg e zh três espaços mensuráveis. Se f de ω e y e g de y e z são exatamente mensuráveis, então a composta é exatamente mensurável. Então a demonstração é bem direta, né? Vamos lá. Então, como f e g são exatamente mensuráveis, o que a gente tem, né? Temos que a imagem inversa de g pela função f dá a sigma álgebra f e a imagem inversa da sigma álgebra h pela função g dá a sigma álgebra g. Logo, a gente tem que a imagem inversa da f da imagem inversa da g da sigma álgebra h. Então, a imagem inversa da sigma álgebra h pela função g da sigma álgebra g. A imagem inversa da sigma álgebra g pela função f dá sigma álgebra f. Então, isso implica para a gente que a composta g composta com f, a imagem inversa da composta pela sigma álgebra h é igual a sigma álgebra f, o que implica que a composta g composta com f é exatamente mensurável. Então, de fato, é bem direto. Então, corolário, vamos tomar um mega f, y, g, dois espaços mensuráveis. Se f é separável e existe uma função exatamente mensurável h de y em ω, então g é separável. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a proposição e o lema, né? Então, como f é separável, pela proposição existe uma função exatamente mensurável f, né? Que vai do ω naquele 0,1 elevado a m. Então, função exatamente mensurável f, que vai do ω no 0,1 elevado aos naturais, né? 0,1 elevado a n. Ok? Então, se a gente está dizendo que existe agora uma função exatamente mensurável h, então, pelo lema, a gente vai ter que h composta com f, que vai de y no 0,1 elevado aos naturais, é exatamente mensurável, porque é composta de funções exatamente mensuráveis. É exatamente mensurável. Mensurável, né? Ou seja, composta de exatamente mensuráveis. Composta de exatamente mensuráveis. Então, aplicando a proposição de novo, isso implica que G é separável. Então, pela proposição, né, agora na direção contrária, então, pela proposição, a sigma álgebra G é separável. Okay? Então, isso prova o corolário. Então, vamos lá, né? Continuando, vamos considerar agora partições induzidas por sigmas álgebras. Isso aí a gente já viu um pouco indiretamente, eu não lembro exatamente o número da aula, acho que foi a aula 3, né? Quando a gente falou de átomos. Então, vamos
continuar aí nessa direção dos átomos, né? Então vamos tomar F, uma sigma álgebra sobre um conjunto ômega, e vamos definir esse conjunto π de F, ou seja, o π da sigma álgebra F, como sendo os conjuntos A de x, x presente em ômega, onde A de x é o F átomo que contém x, ou seja, o átomo da sigma álgebra F que contém o ponto x. Ou seja, o A de x é a interseção dos conjuntos mensuráveis que contém o ponto x, ok? Então, a gente já mostrou no fim da aula 3, parte 2, foi então exatamente o ponto que a gente falou sobre os átomos, que se F é separável, então os átomos são mensuráveis, ou seja, esse π de F está contido em F, né? Os átomos, isso aqui basicamente está dizendo que os átomos são mensuráveis. Então a gente já mostrou isso como um corolário do que a gente fez lá no fim da aula 3, que é que se a sigma álgebra for separável, ou seja, ela for gerada por um conjunto enumerável, então os átomos são mensuráveis. Então é só olhar lá e relembrar esse fato, ok? Então, exercício, mostrar que o conjunto dos átomos forma uma partição de ômega. E aí a gente vai dizer que é a partição induzida pela sigma álgebra, ok? Então, vamos lá, proposição. Vamos tomar ômega f, um espaço mensurável, e vamos tomar uma função f de ômega no 0,1 elevado a n exatamente mensurável. Então, o conjunto dos átomos é dado pela imagem inversa dos conjuntos unitários pertencentes à imagem dessa função f, ok? E aí lembrando, né, que como aqui a gente está considerando bem, a gente vai fazer a observação com mais cuidado, né? Mas quando a gente está considerando aqui a sigma álgebra produto, é fácil ver que esse conjunto unitário aqui é mensurável com relação a sigma álgebra produto aqui, obviamente considerando o conjunto das partes, né, em cada um do produto, ok? Então, vamos provar essa afirmação, né, que o conjunto dos átomos é a imagem inversa dos conjuntos unitários da imagem dessa função f, ok? Então vamos lá, né? Demonstração. Então vamos tomar aqui, tome um Z qualquer aqui na imagem da função f. Defina, vamos definir A, conjunto A, como sendo a imagem inversa desse conjunto unitário Z. Então queremos mostrar que A é átomo. Queremos mostrar que A é átomo. Ok? Então, vamos lá, né? Então, dado, vou até botar aqui embaixo. Então, dado o x pertencente a qualquer, bem, temos que o f de x é igual a z, e tome, e vamos tomar um E mensurável, tal que x pertença a esse conjunto E. Ok? O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que o A está contido em E. Para a gente concluir que A é átomo, né? Então, como F é exatamente mensurável, existe um certo B aqui na sigma álgebra produto infinito aqui do FI, tal que esse conjunto é a imagem inversa da F por esse conjunto B, ok? Então, como o x pertence a E, isso implica que o f de x, que é igual a z, né, vai pertencer, vamos botar aqui embaixo, né?
Então, isso vai implicar que Z, que é igual a f de x, isso aqui pertence a f de E, e o f de E está contido em B, está contido no f do f a menos 1 de B, que está contido em B. Então, isso implica que o Z está em B, o que implica que o x pertence a f a menos 1 de B. Então, o que a gente fez? A gente pegou um x qualquer no conjunto A e mostrou que ele está em f a menos 1 de B. Mas quem é o f a menos 1 de B? É E, né? Então, assim, a gente mostramos que para todo x em A, a gente tem que o x está em f menos 1 de B. Ou seja, a gente tem que o A está contido no f a menos 1 de B. Ok? Opa, vamos escrever melhor, né? Ou seja, a gente tem que está contido em E, né? O x pertence a E, que é o f a menos 1 de B, né? Então, A está contido em E. Então, ou seja, dado qualquer mensurável E, tal que o x pertence a E, temos que o A está contido em E. Logo, pela definição de átomo, vamos chamar aqui de F átomo, né? O A está contido no átomo que contém X, ok? Então isso mostra a inclusão. Agora, para mostrar a próxima inclusão, a gente vai notar que esse conjunto A, na realidade, ele é mensurável, né? Então, observe que esse conjunto unitário Z, ele é a interseção desses conjuntos aqui, né? E de 1 até infinito, da imagem inversa da projeção da coordenada ZI, né? Onde o Z é igual a isso, né? Igual a Z1, Z2, Z3, etc. Então o que a gente está dizendo aqui nessa interseção? A gente está dizendo a primeira coordenada é o Z1, a segunda é o Z2, a terceira é o Z3, como você já tem infinito, na realidade você só obtém aqui na interseção enumerável aqui o próprio Z. Então, como cada π-1 do ZI pertence a sigma álgebra produto, e a sigma álgebra produto é sigma álgebra, segue que o Z pertence a sigma álgebra produto. E agora a gente observa que como F é exatamente mensurável, F é mensurável. Então, como F é mensurável, o que a gente tem? A gente tem que A, que é igual à imagem inversa de Z, e Z pertence a sigma álgebra produto, isso aqui pertence a sigma álgebra F, e o X pertence a A. Então, o que isso está dizendo? Está dizendo que o átomo que contém X está contido em A. Então, daí, o átomo que contém X está contido em A. E aí a gente usa a outra inclusão, aqui que o átomo A está contido, que o A está contido no átomo que contém X, para concluir que são iguais, né? Portanto, A é igual ao átomo que contém X, né? Então a gente usou aqui a outra inclusão que a gente tinha provado, né? Que o A está contido no átomo que contém X. E agora aqui a gente provou que o átomo que contém X está contido em A, então eles são iguais. Então, o que a gente consegue concluir daí, né? Desta forma, a gente consegue concluir que esse conjunto aqui das imagens inversas do Z
aqui, né, Z pertencente à imagem de ômega, isso aqui está contido no conjunto dos F átomos, certo? Porque a gente pegou todo Z, olhou a imagem inversa e viu que dava um átomo. Então agora a gente quer mostrar o contrário. Então, reciprocamente, né, por outro lado, dado qualquer x pertencente a ômega, a gente tem que, né, ou seja, faça, vamos chamar aqui Z como sendo o f de x. Então, pelo que fizemos anteriormente, pelo que acabamos de fazer, né, pelo que acabamos de fazer, temos que o f-1 desse conjunto unitário Z é o átomo, o F-átomo que contém X. Então, desta forma, vale a outra inclusão. Desta forma, o conjunto dos átomos está contido no conjunto aqui das imagens inversas dos conjuntos unitários. Okay? Porque a gente pegou qualquer átomo e mostrou que ele pode ser obtido como uma dessas imagens inversas. Então, isso prova essa proposição. Okay? Então, continuando, vamos tomar aqui dois espaços mensuráveis com F e G separáveis, os dois separáveis para essa definição. Então a gente vai dizer que uma função mensurável de ômega em y, ela é injetiva em átomos, se para todo átomo, para todo G átomo a imagem inversa de A ou é um F átomo ou é o conjunto vazio, certo? Ou seja, a imagem inversa de um G átomo é sempre um F átomo ou um conjunto vazio. Então, uma função que satisfaz isso, a gente diz que ela é injetiva em átomos, ok? E a gente diz que uma função mensurável f de ômega em y, ela respeita átomos se a imagem de átomo, né, a imagem de F átomo é G átomo. Ou seja, se as imagens de F átomos são G átomos. Uma observação imediata é a seguinte: é que se para todo x em ômega o unitário x é f mensurável e para todo y em y o unitário y é g mensurável, então f é injetivo em átomos se e somente se é injetiva. Isso é imediato. E além disso, f sempre respeita átomos. Ok? Então, a gente tem a seguinte proposição. Se a gente tem ômega f e yg, dois espaços mensuráveis com f e g separáveis, e uma função f de ômega em y exatamente mensurável, então f é necessariamente injetiva em átomos. Então, vamos provar. Como g é separável, existe, né, pela proposição que a gente provou, pela proposição existe uma função g que vai de y, esse conjunto 0, 1 elevado às naturais, exatamente mensurável. Ok? Então, daí a gente tem que G composta com F, que vai de ômega no 0, 1 elevado a n, é exatamente mensurável. Pronto. Então agora a gente vai usar a última proposição que a gente provou duas vezes. Então, pela última proposição a gente tem o seguinte. Pela última proposição, a gente tem que o conjunto dos F átomos são formados pelas imagens inversas de G posta com F a menos 1 de Z
né? Tal que Z pertence a G composta com F de ômega, certo? E os G átomos são os conjuntos G a menos 1 de Z, tais que o Z pertence ao G de Y, certo? Pois G é exatamente mensurável e cai no 0,1 elevado a n. G composta com F é exatamente mensurável e cai no 0,1 elevado a n. E a gente tem aqui que, nesse caso de ser exatamente mensurável, que é aqui no 0,1 elevado a n, os átomos são dados dessa forma. Ok? Então é exatamente o cenário que a gente está. Certo? Então, voltando, né? Portanto, para todo A, né, para todo G átomo A, aqui, temos que existe um certo Z pertencente à imagem de Y aqui para a opção G, tal que Z é igual, desculpa, tal que A é igual a G a menos 1 na imagem inversa do Z pela função G. Ok? E aí, pela proposição de novo, né, logo, a gente tem que F a menos 1 de A vai ser F a menos 1 de G a menos 1 desse Z, que é G composta com F a menos 1 de Z, que isso aqui pertence a, aos F átomos, né? O conjunto dos F átomos aqui, ok? Então, isso mostra que a imagem inversa dos G átomos está contido nos F átomos, ou seja, isso mostra por definição que F é injetiva em átomos. Ok? Isso prova a proposição, certo? Então, continuando, a gente tem aqui o seguinte exercício. Forneça um exemplo de espaço ômega com sigma álgebra separável S, espaço Y com sigma álgebra separável G e F de ômega em Y exatamente mensurável, de tal forma que F não respeita átomos. Ok? Então quer dizer que você pode ter uma função exatamente mensurável que implica que ela é injetiva em átomos, mas de tal forma que ela não respeita átomos. Então, o exercício é fornecer um exemplo disso. No entanto, a gente tem o seguinte resultado que inclusive fornece uma dica, né, de como se deve resolver esse exercício. Diz o seguinte: se f de ômega em y for injetiva em átomos e for sobrejetora, então ela respeita átomos, ok? Então, vamos provar. Então, vamos lá, né? Vamos tomar aqui um A, um átomo de F, e queremos mostrar que o F de A é átomo de G, né? G átomo. Então, vamos lá, né? Ou seja, tome um X aqui pertencente a A. Então, como A é átomo e átomos e os átomos formam partição, né, pelo exercício, temos que o A, na realidade, é o F átomo de X. Vamos botar esse F aqui em cima para deixar claro que é o átomo, o F átomo, certo? Então, vamos lidar dessa forma aqui, trabalhando com esse F átomo de X, ok? Então, vamos tomar aqui Y como sendo Fzinho de X. Então, dado qualquer conjunto F na sigma álgebra G, ou seja, qualquer conjunto G mensurável com Y pertencente a G, desculpa, com Y pertencente a F,
temos que o x vai pertencer a fzinho menos 1 de f, ok? Agora a gente tem que essa função f ela é mensurável. Então, como fzinho é mensurável, esse f a menos 1 desse conjunto f grande está na sigma álgebra f caligráfico aqui. E contém x, né? Então, pela definição de átomo, a gente tem que o átomo, o F átomo que contém X, está contido nessa imagem inversa aqui, porque é um mensurável que contém X, então contém o átomo de X, certo? Então, isso implica para a gente que a imagem do F átomo de X, aqui ela vai estar contido na imagem inversa de F, que vai estar contido em F, certo? Ou seja, isso está mostrando para a gente que a imagem do F átomo de X está contida na interseção de todos os conjuntos G mensuráveis que contêm Y. Ok? Todos os conjuntos F G mensuráveis que contêm Y. Então, o que isso está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente que a imagem do F átomo de X ela está contida no G átomo está contida no G átomo que contém Y, né? Que é rigorosamente essa interseção aqui, certo? Então isso mostra esse primeiro ponto. Então queremos mostrar que na realidade isso é uma igualdade. Então vamos mostrar que na realidade a gente tem a igualdade. Isso aqui é uma igualdade. Então agora, para isso, a gente vai precisar da sobrejetividade, né? Então, como F é sobrejetora, dado qualquer Z aqui no G átomo que contém Y, temos que existe um x-tio em F, em ômega, tal que o F de x-tio é igual a Z. Uma observação aqui, né? Note que como os átomos formam partição, a gente tem que o G átomo que contém Y é igual ao G átomo que contém Z, certo? Agora, pelo que a gente provou, vamos chamar aqui estrela, então pelo que já provamos, temos que a imagem do F átomo que contém x-tio, ela está contida no G átomo que contém Z. Só que esse cara aqui é igual ao G átomo que contém Y. Então, a gente tem que, né, isso aqui implica que o F átomo, a imagem do F átomo que contém X está contido no G átomo que contém Y, e a imagem do F átomo que contém x-tio está contido no G átomo que contém Y também. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar que F é injetiva em átomos, ok? Então, como F é injetiva em átomos, como F é injetiva em átomos, a imagem inversa do G átomo que contém Y é um F átomo. Ora, se a gente olhar aqui o que a gente acabou de fazer, essa imagem inversa vai conter dois átomos, né? Então, ora, pelo que vimos, né? Pelo que vimos, a gente tem que essa imagem inversa aqui
do G átomo que contém Y, ela contém o F átomo que contém X e contém o F átomo que contém X-tio. Ora, mas como isso aqui é átomo, isso implica que esses átomos têm que ser iguais. Então isso implica que o F átomo que contém X tem que ser igual ao F átomo que contém X-tio. Ok? Então, com isso a gente conclui o quê? Com isso a gente conclui que o Z ele pertence à imagem do F átomo que contém X, né? Porque ele é a imagem do F átomo que contém X-tio, e o F átomo que contém X-tio, o F desse cara, o F do X-tio é Z. Então, o que foi que a gente mostrou, né? Portanto, se o Z está no F átomo que contém Y, desculpa, no G átomo que contém Y, então o Z está na imagem do F átomo que contém X. Então isso prova a outra inclusão. Isso prova que o G átomo que contém Y está contido na imagem do F átomo que contém X. Então isso prova a igualdade, né? Porque aqui a gente tinha feito a outra inclusão. Então, isso prova a nova inclusão, então vale a igualdade. Ok? Então isso aqui, na realidade, é o G átomo que contém Y, que implica que F respeita átomos. Ok? Então isso prova a proposição. Então, para a gente concluir a aula de hoje, a gente deixa esse exercício. Forneça um exemplo de espaços aqui, ômega com sigma álgebra F, y com sigma álgebra G, com essas sigmas álgebras separáveis, F uma função mensurável sobrejetora que não respeita átomos. Ok? Então até a próxima aula.